Vamos falar sobre Max Weber, o conceito de ação social, os tipos de ação e os tipos de poder? Então, deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva e vambora! Max Weber foi um sociólogo alemão da virada do século XIX para o século XX, e a gente pode considerar que o pensamento dele foi guiado por dois fatores pertinentes à época em que ele viveu. O primeiro desses fatores era o espírito da Revolução Científica no século XIX e como esse espírito dessa revolução acabou influenciando as ciências humanas. Uma das metas do Max Weber foi de estipular uma metodologia específica para se trabalhar as ciências humanas que fosse diferente da metodologia que era utilizada nas ciências naturais. O outro fator pertinente ao seu tempo era uma análise que ele fez com relação à Europa em comparação ao restante do mundo. Essa era uma época em que a Europa estava movida pelo espírito das ciências, pelo espírito do racionalismo, e havia uma ideia de que a razão guiaria o ser humano para um estado ideal de existência. E o Weber fez uma seguinte pergunta: por que a Europa conseguiu atingir esse padrão de racionalismo? Porque haveria esse princípio do racionalismo em outras sociedades não. Como é que isso funciona? E são esses dois pilares do pensamento de Weber que deram origem a muitos dos conceitos que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre ação social, que é uma das bases do pensamento sociológico do Weber. A ação social são as ações que têm relevância no contexto com outras pessoas. Uma ação ela é social quando ela é realizada em função de outras pessoas, em função da sociedade ou em função de simbologias que são pertinentes à sociedade. A ação social tem que ser vista como algo diferente da ação individual. A ação individual diz respeito apenas à própria pessoa, não é uma ação que tenha um contexto social, um contexto de relação com os outros como um parâmetro para as decisões. A gente pode pensar o mesmo ato pelas duas perspectivas. É o ato de fechar a janela. Se uma pessoa fecha a janela porque está entrando sol dentro do seu quarto, esse é um ato, é uma ação individual, porque isso não diz respeito a outras pessoas, a sociedade, nem nada. Diz apenas respeito à pessoa incomodada porque o sol está entrando. Já quando a pessoa fecha a janela porque ela vai mudar de roupa, aí nós temos uma ação social. Por quê? Porque é uma tomada de decisão, uma ação que é realizada em função de um contexto social. Alguém pode passar e pode ver a pessoa se trocando, é um ato íntimo que pode ser exposto para outras pessoas. Então, fechar a janela aqui tem um contexto social que envolve a simbologia da privacidade, a simbologia de que um corpo não pode ser exposto nu e etc. Um ponto importante para a gente entender essa ação social do Max Weber é a gente pensar em comparação à ideia de fato social do Durkheim. O Durkheim ele foi um pensador de ciências humanas que tentou trazer a metodologia das ciências naturais para dentro dessa área, para dentro das ciências humanas. A metodologia de ciências naturais parte de um princípio de causa e consequência. Se você joga uma pedra para o alto, você vai ter o efeito de gravidade que vai fazer aquela pedra cair. Ou seja, existe uma causa e consequência que você consegue prever, que você consegue medir. Se uma pessoa se expõe a um vírus, como a gente está no contexto da pandemia, essa pessoa pode se contaminar pelo vírus e ter uma doença. Então, é uma relação de causa e consequência que pode ser observada. Então, essa é uma metodologia que é pertinente às ciências naturais. O Durkheim ele quis trazer algo parecido para as ciências humanas. Ele desenvolveu a sua sociologia com esse foco. Já o Weber parte do princípio de que a metodologia das ciências humanas tem que ser diferente
das ciências naturais, porque as ações humanas não podem ser mensuradas por uma perspectiva de causa e consequência, e sim pelo contexto em que elas são realizadas. Vamos pegar o caso de fechar a janela para sua nudez ou para a sua privacidade não ser exposta. A gente pode pensar, por exemplo, uma cidade urbanizada dentro do nosso padrão de sociedade moderna em que a nudez não pode ser exposta socialmente. Já em algumas outras sociedades não existe um padrão para repressão da nudez. A gente pode pensar alguns grupos étnicos que existem até os tempos atuais, que moram em meio a florestas e que a nudez é algo completamente natural para eles. Na própria Europa, até o século XVI, a nudez pública não era algo que era completamente proibido. Então, dependendo da sociedade, dependendo da cultura, dependendo de uma série de fatores, uma ação social vai envolver, vai ter consequências diferentes. Então não se pode criar uma metodologia das ciências naturais. As ciências humanas precisam de uma metodologia própria que considere o contexto, que considere toda a simbologia, tudo aquilo que é envolvido dentro da sociedade para se caracterizar aquela ação social. Então, definida essa ideia de ação social e da metodologia que o Max Weber tentou desenvolver, a gente vai para um passo seguinte, que foi a divisão dele da ação social em 4 tipos de atos. A primeira delas é a ação racional com relação a fins. A gente pode frisar aqui que ele está falando em ação racional, ou seja, é algo que está ligado àquilo que ele pensava para a Europa do seu tempo. A ação racional com relação a fins é quando a pessoa tem um determinado objetivo, um objetivo que pode ser visto de uma forma racional, que é algo que pode ser visto de uma forma objetiva, e ela vai agir racionalmente, vai agir pelos melhores meios possíveis para ela, para chegar até aquela finalidade. Vamos imaginar que uma pessoa queira abastecer o seu carro. Essa é uma finalidade objetiva. Se o automóvel ficar sem combustível, a pessoa não vai poder se deslocar e vai ter um problema para si. Então, ela se dirige até um posto de gasolina e lá ela abastece o seu carro. Então, ela tomou uma decisão racional com relação a um fim que ela precisava atingir. Se ela fosse um açougue para abastecer, ela não estaria agindo de forma racional, porque não tem lógica nenhuma fazer isso. Então, a ação racional com relação a fins é quando você tem um determinado objetivo que pode ser compreendido, que tem as suas razões e a pessoa vai utilizar da racionalidade para alcançá-lo. A segunda ação é a ação racional com relação a valores. Aqui é quando a pessoa vai agir de forma racional, mas não em busca de um fim, mas sim em busca de algo que é motivado por um valor. Algum determinado valor que é importante para aquela pessoa, como por exemplo, a honra, a caridade, a bondade, a maldade. Quando algum desses valores motiva a ação da pessoa, a gente está falando de uma ação racional com relação a valores. Uma pessoa vê um mendigo na rua e aquilo mexe com o seu valor de caridade. Ela acha importante ajudar uma pessoa que está passando fome. Ela vai na padaria, compra um pão e leva para aquele mendigo. Ou seja, ela agiu racionalmente com relação a um valor que ela possui. Alguém que possui um valor relativo à honra, relativo a respeito. Então, ele vai tomar cuidado para que as suas atitudes, as suas ações não façam com que as outras pessoas o vejam com desrespeito, o vejam com desonra. Então, ele está tendo uma série de ações racionais com relação a um determinado valor, ou seja, o valor é algo que faz com que a pessoa vá realizar as suas ações. A terceira ação são as ações tradicionais. Aqui já não se fala tanto sobre isso ser uma ação racional. Estaria em um tipo de ação que a gente poderia definir como irracional, talvez. A ação tradicional, ela tem vínculo com a existência de alguma tradição no meio da sociedade que faz com que as ações sejam realizadas.
A gente pode pensar, por exemplo, em ritos culturais ou até mesmo em ritos religiosos que as pessoas vão realizar uma determinada prática e aquilo ali tem toda uma lógica para ela porque está incutido dentro da sua tradição. Muitas vezes essas ações podem mesmo não ser racionais, como a gente pensar em tradições em que a pessoa precisa se ferir ou passar por provações muito duras. Mas como isso é algo que está arraigado na tradição e possui um valor dentro daquela lógica, então ela é algo que vai ser realizada. E assim a gente tem então as ações tradicionais. E o quarto tipo de ação são as ações afetivas. As ações afetivas são aquelas que são movidas por emoções, por paixão, por ódio, por raiva, desejo de vingança, por amizade, etc. Aqui é muito fácil a gente definir como esse tipo de ação, ela também não se enquadra como uma ação racional. Aí a gente pode pensar uma pessoa que por raiva dá uma facada, dá um tiro em outra e com isso vai ser presa durante muitos anos. Ou então uma pessoa que é apaixonada por outra e se dedica de corpo e alma a essa outra pessoa. Então a gente está falando aqui de ações que são movidas por sentimentos, por ações que são movidas por emoções. Postas então essas quatro ações que o ser humano pode realizar, os quatro tipos de ações sociais, a gente então tem um passo seguinte, que são os tipos de dominação ou os tipos de poder que são correlacionados com essas ações. E aqui, nesse caso, vai caber também a análise sociológica que a gente falou no princípio. Da mesma forma como o Weber enxergou tipos de ação dentro das sociedades e que essas ações definem como essas sociedades funcionam. Por exemplo, a ação racional é algo que seria típico da sociedade mais moderna, enquanto uma ação tradicional seria algo caracterizado de uma sociedade mais arcaica, mais atrasada. Da mesma forma, os modelos de domínio, os modelos de poder também vão ter esse tipo de correlação. O primeiro desses tipos é o poder ou domínio legal ou racional. Aqui a gente pode ação a correlação, que é um tipo de poder que é relacionado com a ação racional, com relação a fins. Esse tipo de poder é a marca principal do poder burocratizado. É quando você tem uma estrutura de poder em que as relações são baseadas em lógica, em racionalidade, em burocracias para funcionar. A gente pode pensar, por exemplo, o Estado. Como é que a estrutura do Estado funciona? Funciona de uma forma racional. Por que um agente público age? Age porque ele trabalha, ele tem um encargo, ele tem um salário, ele tem responsabilidades. Isso tudo é definido pela lei, é tudo definido por uma burocracia. As ações de um agente público vão ser definidas por uma série de regulamentos em torno dele. Um policial, quando vai prender um bandido, tudo aquilo envolve uma série de burocracias. O policial tem uma série de protocolos que ele deve cumprir. A prisão do bandido é em decorrência a um código penal, a toda uma série de legislações. O policial está dentro de uma estrutura militar que é hierarquizada, o soldado responde ao cabo, que responde ao sargento e assim sucessivamente. Ou seja, a gente tem uma estrutura que é racionalizada na qual esse policial vai agir. Da mesma maneira, um professor não dá aula da forma como ele bem entende, isso falando dentro do ensino público. Um professor vai obedecer à lei de diretrizes e bases, vai obedecer uma série de estruturas de ensino que existem. Cada etapa escolar existe um determinado conteúdo, existe uma quantidade de horas, existe as provas que ele tem que aplicar, existe o regulamento da escola, o código de ética, ou seja, o professor tem toda uma estrutura legal que define como ele deve agir. Ou então, a gente pensar um fiscal da vigilância sanitária. Ele chega no supermercado, tem carne estragada. Ele vai fazer aquela ação motivado porque é a responsabilidade dele. No cargo que ele ocupa, é sua obrigação fazer a fiscalização. E assim que ele constata que há algo errado, ele vai aplicar uma multa, vai aplicar uma punição que está previsto dentro da lei. Isso funciona não apenas dentro do poder público, a gente pode imaginar também dentro de empresas privadas ou em organizações
dos demais tipos. A pessoa que trabalha numa empresa obedece uma burocracia, obedece um pensamento racional. Uma fábrica tem toda uma lógica racional para que ela funcione, e o trabalhador está ali dentro por causa de um salário que ele recebe. Então são relações racionais que existem. E o Weber via justamente que o modelo mais avançado, mais adiantado, seria esse, o de um Estado com o poder racional, com o poder burocratizado. O segundo tipo de poder é o poder carismático, e ele se associa à ação racional em relação a valores. O poder carismático é ligado a uma figura de liderança, a uma liderança carismática. A liderança carismática, ela possui uma série de valores, uma série de características que vão influenciar as pessoas ao seu redor a seguirem, a tomar decisões em função delas. Esse é um tipo de característica que a gente tem em diversos tipos de lideranças, desde lideranças positivas, como o Mahatma Gandhi, ou Jesus Cristo, até mesmo lideranças negativas, como Adolf Hitler. Por exemplo, Mahatma Gandhi e Jesus Cristo eram pessoas que tinham uma pregação focada para a paz, para a bondade, e esse tipo de carisma que eles expressavam fez com que eles atraíssem um séquito de seguidores, uma série de pessoas que ia atrás dela, porque aquelas características que eles demonstraram foram pertinentes e movimentaram ações por parte delas. Da mesma forma como os apóstolos de Cristo seguiram e pregaram a sua palavra, os seguidores de Mahatma Gandhi também participaram das greves, participaram daquelas ações ativas e pacíficas que levaram à independência da Índia. Já Hitler, por sua vez, teve um discurso de violência, um discurso de preconceito, um discurso expansionista, um discurso totalitário, e aquelas características que ele demonstrou naquelas circunstâncias da Alemanha fizeram sentido. Então, naquele contexto, o carisma de Hitler fez com que as pessoas o seguissem, com que as pessoas vissem nas suas palavras, nos seus atos, um determinado valor que valia a pena ser seguido. E dessa forma a gente pode pensar em diversos tipos de lideranças carismáticas, lideranças políticas, lideranças de organizações diversas como sindicatos, de ONGs, lideranças comunitárias, ou seja, figuras que apresentam algum tipo de característica que faz com que os demais ajam em função da sua liderança. Já o domínio ou o poder tradicional se relaciona com a ação tradicional e é caracterizado por um tipo de poder que existe por causa de uma tradição existente dentro de uma sociedade. O caso mais básico desse tipo de poder está dentro das famílias, na qual pai e mãe mandam e filhos obedecem. Isso é uma tradição que existe dentro das relações sociais. Se a gente pensar a nível de um poder público, a nível de Estado, o poder tradicional era o poder característico de sociedades feudais, de sociedades aristocráticas. Você tem uma figura de um rei e que os seus vassalos o obedecem e que os seus súditos veem no rei uma determinada figura de mando, ou até mesmo uma figura divina. A gente está falando sobre uma tradição em que os vassalos obedecem aos reis, em que o rei morre, o seu filho o sucede, em que as ordens do rei não são questionadas. Então é uma estrutura política que é sustentada justamente por uma tradição, por uma série de ideias que estão dentro da sociedade e fazem com que aquelas relações de poder se mantenham. Assim, a gente pode ver como ele construiu toda uma visão nova com relação às ciências humanas. Ele pensou uma metodologia própria para essa área de pensamento e firmou todo um modelo também que foi fundamental para se pensar tanto o século XIX quanto o século XX. Pensar as diversas formas pelas quais os seres humanos agem e também diversas formas pelas quais o poder é exercido. Inclusive firmou que o modelo do poder racional seria o modelo ideal para a formação de estados, para a formação de modelos políticos. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.